programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Feche seus olhos, concentre-se no seu coração e vamos juntos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. E nesse maravilhoso ano de 2013, estamos aqui conversando novamente com o Rabino Joseph Salton, que vai estar na Pax nesse domingo, fazendo um seminário da Cabala na parte da tarde. Boa tarde e obrigada de novo por estar conosco. Obrigado também, mais uma vez, pelo convite. É muito bom estar aqui de volta, falando sobre coisas que realmente mexem com a consciência da alma da gente, coisas que todo mundo está querendo saber. Pois é. Rabino, vamos começando a falar sobre Cabala, porque muitas pessoas acreditam que a Cabala é uma religião. Aqui, quer dizer, a Cabala, ela apareceu no mundo bem antes de todas as religiões. Pois é. O assunto, até o conceito das religiões, como a gente conhece hoje, em forma de catolicismo, em forma de judaísmo, isso começou há 2000 anos atrás. Na verdade, um pouco menos, porque demorou até o estabelecimento da religião convencional e ali houve aquela separação, totalmente afastamento entre judaísmo e cristianismo, que são as religiões principais que a gente trata hoje, que são, na verdade, também parte da nossa cultura. Mas a Cabala é atemporal. Sim. Ela não começou num ponto específico em nossa história. A gente fala até que pessoas antes das religiões, pessoas como Enoque, Melquisedec, Metusalém, Noé, são pessoas que aparecem na nossa história, na Bíblia e outras escrituras, que já tinham contato com a consciência cósmica, que é chamada Cabala. Agora, se tem uma ligação entre Cabala e judaísmo, tem. Mas não é uma ligação única, só para o judaísmo. O termo Cabala é um termo hebraico. Mas o termo descreve não um caminho ou um livro. O termo Cabala descreve, na verdade, um estado mental espiritual, que eu chamo aceitação. Então, traduzindo o termo Cabala para um termo espiritual, justamente é autoaceitação. Autoaceitação. E como é que a Cabala vê a pobreza? Porque, por exemplo, na Índia, as pessoas que nascem numa classe super inferior, elas acreditam que é karma e que elas têm que viver aquela vida inteira como pobres. Aqui tem duas dimensões. Quer dizer, voltando ao assunto como a Cabala veja não só pobreza ou riqueza, sofrimento, dor, destino em geral. Tem duas dimensões. O mundo paralelo. O mundo físico não é o mundo divino. Sim. Então, o mundo físico não, em sua total, não é regido pelas leis divinas que a gente espera que o divino seja manifestado aqui na Terra. Ainda não. Então, o papel do ser humano é realmente trazer as leis divinas, da ordem do divino, da justiça divina, para o mundo físico. Então, talvez seja um pouco assustador de dizer, mas eu falo nas palestras, no mundo físico, Deus não sempre existe. E todo mundo fica, mas como assim? Deus está em todo lugar, todo o tempo. Sim e não, depende da nossa consciência. Então, a gente fez um contrato com Deus antes de chegar no mundo físico. É só quando a gente convoca o divino que o divino pode entrar e intervenir. Mas se a gente não sabe como trazer o divino para cá, então o divino não existe aqui no mundo físico. É o mundo do caos, do sofrimento e da dor. E por isso temos aquela angústia no nosso coração, perguntando, Deus, cadê você? Por que não você aparece? Então Deus fala, olha só, eu não posso aparecer enquanto você não coloca ordem na sua casa. Claro. Agora, a pobreza na Índia, ou na África, ou no Brasil, no mundo todo, tem pobre e tem rico. Sim, a Cabala fala que até o mundo do caos, da confusão, também é ligado ao mundo divino. Por isso, as leis da reencarnação.
As leis da reencarnação falam que sim, a gente carga das vidas passadas. Agora, se alguém nasce numa cidade, uma família pobre, ou não, isso realmente segue as leis da causa e efeito. Mas aqui entra mais uma dimensão que é a consciência do ser humano. Se a consciência daquela sociedade determina fatalismo, então pronto, nasceu pobre, morre pobre. Nasceu, bobo, morre bobo. Mas não é assim. A Kabbalah fala, olha só, essa consciência humana que determina, de uma forma bem fatalista, o destino próprio e do outro, isso não é o divino. Então, realmente, alguma coisa está faltando na cultura, nesse aspecto, para aumentar e colocar de novo o livre-arbítrio. Claro, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, e nesse domingo, da 1 às 5, no dia 5 de maio, 5/5, vai ter um seminário de Cabala com o rabino Joseph Salton, que vai estar abordando a energia da Gênesis e o código genético, a última geração, os anjos caídos, o poder do nome pessoal, o tetagrama, a base da evolução humana, e o desaparecimento do mundo do aparecimento. E vamos ter também meditações com mantras em hebraico. Rabino, o que o senhor gostaria de abordar agora sobre os temas que o senhor vai estar discorrendo no domingo? Isso, o tema geral pode dizer é árvore da vida. Quer dizer, tudo isso são conceitos que podem entrar no conceito geral, o título geral de árvore da vida. Agora, o conceito da árvore da vida é ligado muito aos tempos. Todos os calendários da Maia, os calendários nossos, do gregoriano, hebraico, a lua e o sol, quer dizer, todo o sistema do tempo que a gente conhece, segundo o nosso sistema solar, o sistema da lua, está mudando. Isso aconteceu muitas vezes no passado, como todos os mestres espirituais nos ensinam. Mas eu quero ligar o nosso calendário, as mudanças do tempo, também à Bíblia. Porque segundo o calendário hebraico, que é ligado ao paraíso, a gente fala que aquela expulsão do Adão e Eva do paraíso aconteceu há 6.000 anos, um pouco menos. Então, naquele momento, houve uma queda, houve um encontro entre o divino, a consciência divina de Adão e Eva, e o primato que estava aqui na Terra, ainda não tão evoluído. E por isso o termo pecado até não é interpretado ou entendido de uma forma espiritual. O pecado não é contra Deus. O pecado é o despertar da consciência que alguma coisa está errada. Seja auto-prejuízo, seja a morte. Então, o fato que a gente fala hoje que morte não é natural. A gente não quer morrer. A gente está também achando ou procurando uma solução para avançar a vida, para viver mais. Porque a gente está percebendo que a morte não é algo natural. E temos que achar uma solução. Então, quando aconteceu a morte, ou a consciência da morte apareceu, justamente no pecado de Adão e Eva, que aconteceu há 6.000 anos. Agora, esse tempo, que é ligado ao tempo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é chamado, em termos da Kabbalah, o tempo da compaixão, dando mais tempo, espaço para o ser humano se corrigir, se aperfeiçoar, aproximar do divino, esse tempo está acabando. Por isso o tempo é o fim dos tempos, os tempos da compaixão. Mas, do outro lado, está aparecendo outra dimensão do tempo, que vai mudar totalmente a consciência do ser humano, que já está acontecendo. Isso aconteceu, em termos da Bíblia, há quase 4.000 anos atrás, quando os povos saíram do Egito, que também houve um encerramento do ciclo passado, ou anterior, para entrar no novo ciclo de tempos. Claro que tem séculos de transição entre as eras e os tempos novos, mas nós estamos passando justamente essa transição e estamos no fim dessa transição, entrando para a consciência da árvore da vida. Pois é, e o Rabino escreveu o livro A Árvore da Vida, que quem participar do workshop no domingo recebe o livro já autografado, né? Nessa energia da Árvore da Vida. Como é que você está sentindo as pessoas hoje na espiritualidade, buscando a Kabbalah, buscando respostas?
As pessoas estão mais acomodadas ou estão melhorando em relação ao passado? Porque o senhor viaja bastante, né? Sim, sem dúvida. Nos últimos 30 anos, desde que eu entrei na Cabala, a gente mudou muito, pessoalmente e também no mundo. Era uma vez falar sobre reencarnação ou meditação foi algo de pessoas loucas. Hoje não, é isso mesmo. Hoje já virou algo normal e popular. Mas, mesmo assim, existe aquela separação entre pessoas que vão conseguir realmente entrar na dimensão da consciência da árvore da vida e pessoas que vão demorar. Por isso a gente também percebe o fanatismo, extremismo, que também está presente no mundo. Sim. Que é uma maneira do ser humano de rejeitar o divino, ou rejeitar os novos tempos, que também é uma expressão do que é chamado pecado, quer dizer, a resistência contra a nossa própria essência interna. Agora, falando sobre Gênesis, falando sobre celebrações do passado, hebraico, por exemplo, a palavra hebraico para pecado é het, que vem da mesma raiz de purificação, por exemplo. Então, é engraçado como o hebraico é construído como uma língua cósmica que expressa justamente os dois lados. Então, quando a gente vive, temos uma opção. Ou pecar, quer dizer, fazer coisas contra o divino, ou utilizar a vida e tudo que acontece na vida para nos purificarmos. A escolha é nossa. Com certeza, sem dúvida nenhuma. O senhor abordou no último programa os anjos caídos. Sim. E como vai ser o tema de domingo agora? Podia falar alguma coisa? Tudo é uma questão também de conhecer a origem da consciência robótica do ser humano. O nosso ego. Por que o nosso ego é tão rígido, severo, não gosta de mudar? Porque o ser humano tem uma tendência a decair da sua consciência robótica. Eu vou explicar, segundo a Bíblia e outras origens também, fontes, a ligação entre a queda dos anjos e a mistura dos anjos com a raça humana e a consciência genética humana que criou e gerou essa consciência robótica dentro de nós. E como podemos, claro, sair dessa ciclo cruel, ajudando os anjos para voltarem à dimensão espiritual deles, para que o ser humano consiga se conduzir e continuar no seu processo espiritual sem interferências das entidades angelicais. Porque, mais uma vez, a gente percebe ou tem uma fé que o anjo é algo bom. O anjo não tem nem bom nem ruim. O anjo tem uma função. A mistura e a confusão entre a raça humana e a raça dos anjos, isso foi errado. E temos que aprender como nos libertarmos no nível genético. Sim. Dessa confusão, dessa mistura, para, como já falei, resgatar a consciência humana divina, que é baseada sobre livre-arbítrio, o anjo não tem livre-arbítrio, e para seguirmos em frente de uma forma correta. O fanatismo também é uma consequência dessa mistura, dessa confusão entre o ser humano e entidades divinas que vêm de outras dimensões. Pois é. E o senhor acredita na mudança dos filamentos do nosso DNA? Que todo mundo fala sobre isso hoje. Como é que a Cabala, a tua visão sobre a mudança dos nossos filamentos do DNA? É fundamental. Até a palavra Gênesis vem da palavra gene. Gênesis, quer dizer, a essência, o elemento do gene. Então, Gênesis não é o nome da Bíblia que descreve o começo do tempo. Sim. Não, porque, mais ou menos, a Bíblia também é atemporal. Então, Gênesis é a consciência genética que ela é onipresente, ela é atemporal. Dentro do gene temos o passado, milhões e milhões de anos, tudo é registrado no gene. Também temos o futuro. Como acessar a consciência genética? Claro, não sou biólogo, não vou apresentar a biologia e os códigos no sentido da chemistry. Da química? Da química, não. Mas a gente vai abordar o assunto genético em termos de terapia genética espiritual. Sim. Meditação é a chave para aquilo.
E é tudo tão simples, né, Rabino? E nós, seres humanos, complicamos tanto as coisas, Pois não é verdade? muito bom, muito Todos bom. os problemas que a gente cria é por abuso do nosso ego e personalidade, o senhor não acha? Eu concordo, e também a confusão, porque muitas gerações que perderam a ligação com o divino, tudo isso acaba sendo registrado dentro da nossa memória genética, que os registros acásticos. Sim. É a mesma coisa, só é o lado mais físico, o acesso mais pessoal. Então, cada um de nós pode acessar a sua memória genética pessoalmente. Não precisa ser profeta ou até um ser iluminado. Não precisa. É só uma questão de mentalizar, visualizar, meditar e pronto, a gente abre aquela caixa de nossa memória genética. Porque sim, a confusão também faz parte de nossos atos no passado. Sim. A gente acaba complicando a vida como algo compulsivo. O ego, sim, ele vive de problemas, de dificuldades, enquanto a alma vive de soluções. Então, ao invés de fazer parte do problema, a Kabbalah nos ensina como fazer parte da solução. Todo mundo vai querer saber como é que é, né? Fazer parte da solução. Se você tiver alguma pergunta para o Rabino, manda um e-mail para a gente, radiopax@pax.org.br, radiopax@pax.org.br. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Pax. Olha, estou adorando, né? Bom, a gente, graças a Deus, nós adoramos a Cabala aqui na Pax. O Rabino já está com a gente desde o ano 2000, né? Que a gente se conhece. E o tempo voa, não é verdade? Voa. Então, pois é, mas agora esse é o grande ano, né? O senhor não sente? Que esse é o grande momentum que todo mundo estava aguardando para realmente mudar a realidade? Isso mesmo, quer dizer, o novo tempo, ou a energia do novo tempo que faz parte da energia cósmica que está entrando, está trazendo uma nova consciência. Agora, aqui o ajuste, quer dizer, o fato que a gente sente que o tempo está voando e não tem tempo para fazer tudo que a gente quer fazer. Temos que realmente fazer uma alteração da nossa consciência. E o paradoxo é que quando a gente faz as coisas corretas, na consciência correta, de repente aparece o tempo da compaixão. E temos esse tempo todo para fazer coisas que no passado não tinha tempo para fazer. Então, essa mudança que faz parte do ajuste genético e mental é fundamental para continuar na vida para os próximos anos e séculos numa forma correta, sentindo que sim, temos o tempo para fazer tudo que a gente precisa. Essa é uma questão de entrar na consciência da alma. Pois é, e também de priorizar só as coisas importantes e que tem objetivo positivo, né, Rabino? Porque muitas pessoas desperdiçam muito tempo lembrando de memórias negativas, ficando em depressão, ficando chateados e tristes. Sim. Como é que a Kabbalah vê a depressão, a síndrome do pânico, que hoje em dia... O senhor também falou sobre isso no outro programa, mas é sempre bom repetir, porque tantas pessoas estão nessa situação, infelizmente. Se distanciaram de Deus, ou é um vício, ou é uma forma, um padrão mental que a pessoa sintoniza e não consegue sair, ou é uma escolha inconsciente? Ok, é tudo. Tudo que você mencionou realmente entra nesse pacote, seja depressão, seja agitação, seja estresse. É uma consequência de uma escolha errada. Então, para se curar, temos que fazer uma regressão, para voltar no tempo. Talvez 1 ano atrás ou 10 anos atrás, quando houve aquele momento de uma escolha, um cruzamento na vida, e a gente escolheu, claro, o caminho errado. E a partir dali foi uma bola de neve que acabou criando aquela situação sem saída. A Kabbalah, a meditação, tem que ajudar ou ajuda para voltar àquele momento e fazer a escolha correta. Sim. Para entrarmos de novo no caminho da vida. No caminho da vida. O problema é principal que todas essas escolhas foram feitas inconscientemente. Temos que acessar o subconsciente e voltar no tempo para ver como a gente criou aquela situação para desfazermos aquela escolha e o caminho e entrar no caminho da vida. Depressão por si é o que acontece. Quando a alma percebe que o ser humano, o corpo, está fazendo uma série de escolhas erradas, então a alma começa a querer sair do corpo.
Isso é um estado de corte entre o Nefesh, que é a alma inferior, e a alma superior, que está no paraíso. Então, essa corte, essa cisma, aquela separação, realmente é muito crítico no estado da saúde mental, espiritual e emocional da gente. E a Kabbalah tem como curar aquela separação. Mas a Kabbalah, mais uma vez, ela não pode interferir sem a vontade e o livre-arbítrio do outro. Sim. Sem dúvida nenhuma. Pois é. Esse ano, por exemplo, no calendário maia, o ano passado encerrou um ciclo de 26 mil anos. Para Mestre Saint Germain, para a Trindade Branca Universal, nós iniciamos um novo ciclo de 26 mil anos nesse ano. Para vocês, é o ano 7000, quando faz o ano novo, que ano é esse agora? Sim, 2013 qual ano vai ser? 7753. 7753 é o ano, é esse ano. Exato. Existe algum ciclo que está começando para a Cabala, para o judaísmo, nesse ano de 2013 no calendário gregoriano? Ou aconteceu agora recente, ou está para acontecer nos próximos 10, 20 anos? Como é isso? Aqui está. Uma das coisas que causam confusão em termos do tempo é o tempo não é fixo, tem dimensões. Cada dimensão, o tempo muda. Então tem aquela evolução de 26 mil anos. Então por que 26 e não 20? 26 é o valor numérico do tetragrama. Olha, que Isso, incrível. muito bom. Então, quando a gente realmente combina todos os conhecimentos de todas as culturas, Sim. a gente vê que existe uma ordem. A geometria sagrada descreve todas as dimensões e ajuda para entrar nas dimensões. Porque se eu entro numa dimensão mais elevada, com a consciência do tempo aqui físico, eu vou criar um curto-circuito, uma confusão. Não vou conseguir entrar em sintonia. Então, por isso, tem várias dimensões. Uma dimensão que é ligada ao nosso trabalho, que é o Tikkun, Karma, ciclo da vida, reencarnação, é ligada ao ciclo do tempo de Adão e Eva. E hoje estamos no ano, como já falei, 5773, que é o ano, ou vamos dizer assim, como entrar? Em termos do horário de Adão e Eva, o ciclo cósmico, o horário cósmico, estamos na hora, meio-dia e 30 do paraíso, do tempo do paraíso. O pecado de Adão e Eva foi cometido ao meio-dia. De nossa concepção do tempo. Entendo. Então, ao meio-dia, do dia do paraíso, o pecado foi feito. Isso corresponde ao ano 1990 ou 1991. Então, aquela ligação ou sintonia entre o dia cósmico no paraíso, o momento do pecado, aqui corresponde ao ano 1990-91. Desde então, a gente passou uma metade de hora. Quer dizer, a árvore da vida é um tipo de retorno. A consciência humana aqui na Terra está passando um retorno, uma volta à consciência do paraíso. Claro, o paraíso não é um lugar físico. Paraíso é a consciência messiânica, onde o ser humano, a raça humana, vai ser curada da morte. Por isso estamos, num lado, avançando, aproximando o paraíso, mas do outro lado estamos voltando no tempo. E isso pode ser visto nas escavações. Quando mais no fundo a gente está escavando, cavando, a gente está voltando no tempo. Atlântida, Lemúria, aquela consciência atemporal está voltando, que é a cura da morte. Pois é. Eu queria te perguntar, no templo de Abidos, no Egito, tem uma imagem, está gravado na pedra lá fora, a árvore da vida. A árvore da vida, com então, certeza. E quando nós vimos a primeira vez, nossa, o grupo todo ficou assim, em estado de graça. Sim. Como é que explica isso na cultura egípcia?
Por quê? Que a árvore da vida da geometria sagrada é a mesma árvore da vida da Cabala? Porque a árvore da vida é a mesma, certo? Agora, da ordem de Melquisedeque, de todos os seres, é a mesma árvore. Como é que foi parar aquele registro da árvore da vida naquele templo tão isso eu não sei, quer dizer, pois é. Isso eu não sei, é um mistério, um dia vamos resolver. Mas pelo menos a gente fala que aquela inteligência ou civilização do Egito foi uma civilização muito, muito forte, muito rica. Muito avançada. Muito avançada, muito avançada. Mas o que a gente lembra foram justamente os últimos 300, 400 anos. Sim. No declínio, na perda daquele contato com o divino, onde também houve uma confusão, invasão de outras raças, consciência menos avançada, manipulação do poder, manipulação do conhecimento, e isso causou a perda da ligação, da conexão com os deuses do Egito. Hoje a Cabala também, uma parte do meu trabalho em termos da Cabala é resgatar a consciência da ligação com os deuses do Egito, que é algo fundamental. Porque quando o hebreu saiu do Egito, tinha aquela desligação entre a raça humana e os deuses do Egito que vieram, claro, da Atlântida. Agora, quando você fala sobre deuses, temos que entender que são seres humanos, na essência, que viraram em seres divinos. Ou seres divinos que apareceram no ser humano, mas conseguiram manter a sua consciência divina imortal. Sim. Pois é. Olha, eu estou assim fascinada, né? Bom, porque o Rabino abrange tudo, porque a Cabala é tudo, e ele também é uma pessoa que tem uma cabeça incrível, super mente aberta. Nós compartilhamos os mesmos princípios, o Mestre Saint Germain também fala que não é preciso acreditar na morte, nós também acreditamos no rejuvenescimento, nós também acreditamos na geometria sagrada, no final tudo é uma energia só, porque é Deus, né? E a gente está nesse incrível ano 2013, que as coisas estão super aceleradas, né? Pois é. E é uma janela no tempo onde nós, como humanidade, estamos tendo a oportunidade de estarmos recebendo realmente várias bênçãos. O senhor sabe que no domingo, à tarde, o senhor vai estar fazendo o workshop aqui, o seminário de Cabala. E à noite vai ter uma chuva de meteoros. Olha que lindo. Não vai ser forte? Vai ser super especial. Não, eu amo esses sinais do céu, entendeu? Porque eu acho que tudo tem a ver. Não é? Tudo é Deus, são sinais e, enfim, o nosso sistema solar tem recebido tantas intervenções eletromagnéticas, tantas energias. Como é que a Cabala vê isso? Vocês consideram também meteoro, cometa, planeta ou não? Tudo faz parte da nossa criação. Vendo os sinais, lendo os sinais, decifrando os sinais, faz parte realmente da nossa consciência divina. Agora, a gente falou sobre ondas ou raios gama. Vai ter, quer dizer, já existe. Por quê? A partir do meio-dia e 30, segundo o calendário hebraico, estamos já na ascensão para a consciência do paraíso. Que é chamado... então já melhorou. O pecado era o meio-dia, agora meio-dia e 30, já estamos no meio-dia e 30, estamos já na ascensão. Isso, porque a gente já está percebendo o errado para corrigir, quer dizer, estamos na ascensão. Claro. O termo pecado é um termo muito pesado, mas forte. Por isso eu uso o hebraico para dizer que não é pecado como a gente entende, é purificação. Purificação. Tudo depende de como a gente lida com a nossa consciência e também as circunstâncias. Claro. Se a gente faz algo errado, por exemplo, se alguém entra no restaurante e come uma comida errada e sai com dor de barriga ou estômago, eu falo, isso é um pecado. Mas como pecado? Sim, você está se machucando. Claro, transgrediu o corpo. Muito bom. Quer dizer, o abuso do corpo, da nossa consciência, já é um pecado. Agora, eu posso aprender a lição, me purificar para não repetir, ou vou fazer de novo. Na verdade, é a segunda vez que a gente acaba se prejudicando, que é o pecado. A primeira vez é só o aprendizado. Mas voltando ao assunto dos raios da gama, quer dizer, a ascensão que estamos sentindo e vamos sentir daqui para frente, cada ano mais forte, mais forte e mais forte cada vez mais, realmente faz parte da infusão da energia gama que vem, seja do meteoro ou do nosso Sol. Sim. O nosso Sol também está emanando mais força de energia gama. Por quê? Para ajudar na ascensão.
Ascensão da consciência do ego-personalidade, né? Perfeito. Ascensão não é morrer todo mundo, Não, virar não. luzinha e ser feliz para sempre do outro lado. É ser feliz para sempre aqui, né? Aqui, com tudo aqui. consciência, Obrigado, né? sim. Transmutando o ego-personalidade, Sim. parando de ficar só pensando em coisas negativas, entendendo que tudo é uma questão de escolha na vida, né, Rabino? É mesmo, né? É a mesma. É uma postura. E todos, quando se fala Ascensão do mês de Saint-Germain, que foi no dia 1 de maio, tem nossos meses também. A ascensão não é pela morte, pelo contrário. Sim. Nossa ascensão é física e também espiritual para encontrarmos aqueles mestres que transcenderam o mundo físico e ficaram no mundo imortal e eterno. Então tudo vai acontecer aqui na Terra. O reencontro com todas as almas passadas. Sim, sem dúvida nenhuma, pois é. Olha, eu convido vocês que, sentindo o chamado, estiverem em São Paulo, e quem quiser vir a São Paulo, das 10 ao meio-dia a gente vai ter um ritual de manhã na energia de Muruga, e da 1 às 5 tem o seminário da Cabala com o Rabino Joseph Salton, que é um seminário bem completo. Você vai ter uma visão geral da Cabala, vai aprender sobre os pontos principais, e você ainda recebe o livro A Árvore da Vida, onde você pode continuar depois estudando e vivendo, né, a Cabala, porque tudo aquilo que a gente faz na vida é uma questão de escolha e atitude. Não adianta só ler o livro e não aplicar, não é, as diretrizes para viver bem. Fundamental. Quando o senhor falou hoje, mais cedo, no começo do programa, sobre consciência robótica, adorei, eu vou adotar esse termo no meu mental, porque a gente está tão habituado, né? Acorda e já tem os hábitos todos os dias, e ao invés de ter uma disciplina positiva, muitas vezes a gente dispersa uma série de radiações e tempo com coisas que não levam a nada, né? Só suga a energia da alma e perdendo tempo. E a pessoa acaba caindo no julgamento de novo, criticando o outro, sem poder avançar na dimensão da compaixão. Uma forma da autolibertação da consciência robótica é justamente usando os mantras em hebraico, mas aqui eu falo sempre, hebraico não é uma língua do povo judeu. O fato que o povo judeu usa hebraico, isso é, claro, tudo bem, é um fato que ninguém vai tirar esse fato. Mas o hebraico, como uma frequência cósmica, se encontra em todos os idiomas. No português, em latim, no sânscrito. Por isso, um dos 72 nomes em hebraico é Om. Om? Om. Não sabia? Om. E o Om é o som do universo, o nosso mantra é o mantra hindu. Eu não sabia que um dos nomes em hebraico é Om. É Om, sim. E isso é tudo tirado da Bíblia. Sim, pois é. Então, isso mais uma prova que é uma parte da ascensão da consciência humana, física e também espiritual, é o autoencontro com, mais uma vez, aquela língua cósmica universal, que não é hebraico, não é latim, não é sânscrito, é a língua do universo. Eu falei hoje numa palestra que hebraico, eu posso dizer, é a língua da ponte. Porque hebraico já contaminou. É o judeu. Não, é língua da ponte, ou língua que faz ponte. Sim. Entre todas as dimensões. Isso mesmo. Que ótimo, maravilha, muito bom. Estamos sempre aprendendo. Aprendendo, sempre. E a Kabbalah também vê a evolução, por exemplo, dos reinos animal, vegetal, mineral, ou agora é só para a humanidade? Não, imagina, tudo tudo. Não vou dizer que o animal está sendo mais inteligente, mas... tá sim, peraí, deixa eu defender os meus bichos. Oh God, Mas não, eles estão melhorando, sem dúvida. Quer dizer, o fato que o ser humano está avançando e ascendendo, isso também está levantando a consciência do animal, dos plantas, assim. Mas é algo muito relativo. Mas eu disse de brincadeira, mas é verdade. A consciência do animal está sendo cada vez mais inteligente, mais sensível. Porque o ser humano está sendo mais sensível aos animais. Então, é uma interação que contém todos os reinos. E também as plantas estão subindo, mas tem abuso do ser humano também. Agora, o mineral também está passando uma ressurreição. O fato que o ser humano está ficando mais consciente dos cristais. Então, quando o ser humano fica mais aberto, os cristais também começam a emanar mais energia, mais consciência, ajudando o ser humano, porque tudo é interativo. Sim. Mas, sem dúvida.
Tudo está subindo. Tudo está melhorando, afinal, Melhorando, né? sim. A gente está aqui para evoluir sempre, né? Sem Eu, dúvida, assim, sim. eu não estudo a Cabala aprofundada, infelizmente, ainda, mas estarei lá. Mas eu participo das atividades do Rabino quando ele está aqui, enfim, e eu quis fazer pergunta que de repente vai ver que outras pessoas também têm algumas dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, radiopax@pax.org.br, que o Rabino Joseph Salto pode responder para você. E esse ano ainda vai ter a energia do ano novo. O senhor falou antes da compaixão. E a gente tem falado muito também na Fraternidade Branca sobre compaixão. E o budismo prega muito a energia da compaixão. Então, como é que o senhor aborda a energia da compaixão? Porque a compaixão, eu achava que compaixão era sentir pena de alguém, mas a pena é um sentimento muito ruim que vem do ego. Até com o momento que eu entendi que a compaixão seria eu me colocar na posição da pessoa que está passando aquele problema e entender o porquê que ela age daquela forma ou não, que seria uma solidariedade com aquela energia de compaixão. O hinduísmo, o budismo, eles falam de compaixão como amor incondicional, sem pré-julgamento, caindo todos os véus, tudo é luz, tudo é energia, tudo abrange, tudo abraça. E tudo na hora certa, e tudo no tempo de Deus, cada um desperta no seu momento. Para acabar, como seria essa palavra compaixão? Sim, compaixão. Claro, tudo começa com a nossa consciência particular. O fato que temos, por exemplo, o preceito, amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, a gente coloca um foco sobre amar o próximo, aquela coisa de entrar no problema do outro, sentir pena do outro. Isso também é importante, mas talvez seja até uma armadilha, porque a gente perde o foco da conexão com o nosso centro. Porque a Kabbalah fala que cada alma que chegou aqui no mundo chegou para se corrigir. Se eu não sei como me corrigir, como vou ajudar o outro para se aperfeiçoar? Isso também é uma maneira de crítica, julgamento. Faz aquilo, crítica construtiva. Eu estou querendo te ajudar. Pelo amor de Deus. Primeiro, autoajuda. Se ajude, isso é compaixão. É transformar auto-ódio em auto-amor. Porque crítica, o julgamento, acaba com a compaixão. É interessante. Paixão com paixão. Paixão também virou algo meio negativo, detesta, impulsiva. Mas paixão é algo muito necessário. Viver com paixão. Sim. Isso. Então, quando eu vivo paixonamente, eu estou vivendo com compaixão. Paixão de Cristo também. Isso também, a paixão. A paixão traz o divino, traz a Shekhinah. Mas é uma paixão que deve ser, claro, elaborada, purificada e trazer, ao invés de viver com paixão ao mundo físico, a dinheiro, ao poder, a gente tem que transformar paixão física para paixão espiritual e viver com paixão. O que é Shekinah? É o lado feminino da energia do Espírito Santo, de Deus? Ou o que é Shekinah? Isso. Eu já ouvi várias abordagens, eu quero ouvir a sua. Sim, obrigado. Sim. A Shekhinah é um termo que é ligado à alma corrigida. Então, todas as almas que são almas corrigidas ou iluminadas, que param de reencarnar, elas se voltam a Shekhinah, que é a Mãe Divina, que recolhe as almas, e a Shekhinah ela fica esperando, quer dizer, todos os grupos de almas, Saint Germain, Jesus, Moisés, Buda, eles são almas iluminadas, mas são na espera, estão aguardando a gente também passar uma ascensão para se juntar. Então a Shekhinah tem um conceito que a Shekhinah ainda está no exílio. Exílio quer dizer, ela não consegue se unir com o aspecto divino masculino, que é o marido dela. Então, esses conceitos também a Kabbalah fala muito. Mas, em resumo, a Shekhinah é o grupo, o agrupamento de todas as almas iluminadas. A Shekhinah, ela desce ao mundo físico para despertar nossa consciência. Mas sem paixão, ela não vem. Então, o justo, o santo, ele desperta sua paixão para chamar a Shekhinah. Viver com paixão. Então, com essa consciência da Shekhinah, a compaixão começa a viver no mundo, entra no mundo físico, que é a energia cósmica, e o julgamento sai.
E através dessa compaixão, podemos transmitir ao outro, indiretamente. Sim. Mas primeiro é para nós. E essa energia vem através de inspiração, raio de luz, é isso? Paixão. Para cá não, paixão, Paixão. pela vida. Isso, paixão. Não é um ser que encarna esta energia, ou pode até ser. Pode ser, mas aqui a gente fala. É uma energia disponível a todos. Sim. Todos. Temos carruagem. Sim. Carruagem é um termo que a Kabbalah fala que, por exemplo, Abraão e Sarai. Abraão, ele rezava por 99 anos para ter filho. Porque ele fez uma correção da paixão. Ele não tinha paixão. Ele rezava, fez uma terapia genética, até uma cirurgia genética espiritual, para despertar e ressuscitar dentro dele a energia da paixão. Quando a energia da paixão apareceu, ele conseguiu, com paixão, se unir com sua esposa Sara, e o filho nasceu, Isaac. Então, ele virou, por causa disso, uma carruagem, quer dizer, uma entidade divina cósmica, que traz para nós a energia da compaixão. Para nós, fora disso, temos que, mais ou menos, robótica. Energia robótica, consciência robótica, gera julgamento. Enquanto viver com paixão é uma vida que traz compaixão. Isso deve ser praticado no trabalho. Se alguém trabalha e sente que é uma rotina muito pesada, e a pessoa não consegue trabalhar mais com paixão, tem que mudar o trabalho, mudar o emprego. Sim. Se alguém tem relacionamento, claro, relacionamento a gente tenta de resgatar a paixão, para viver com paixão. É algo junto, sim. É uma química cósmica, que a gente fala assim. Legal, muito bom. Tem pergunta? No Rabino? Não, ninguém quer fazer pergunta. Todo mundo está... Como é? Temos um gato. Eu vou tossir, você corta o meu microfone. Estou adorando. Ok, obrigado. Vamos continuar falando sobre Kabbalah. Chegou o gato aqui da Laís, a paçoca. Enfim, queria que o senhor falasse mais sobre essa energia de ascensão. Já que nós estamos no meio de e-mail, até 1 hora, ou até quando? Como é que é isso, quer dizer, isso, como quer dizer, a base dura? Isso, a base é a semana. A semana. Isso, ainda estamos na dimensão da semana. Agora, falando sobre Bina, ou paraíso, o nosso termo é o oitavo dia, que é também ligado à oitava octava, que também é uma octava que transcende, que pula de 7 para o novo grupo de 7. Então, estamos justamente passando um processo de sair da consciência do 7, semana, para entrarmos no 8º dia do universo. É interessante dizer que os gnósticos, que eram os primeiros cristãos ou judeus que entraram numa consciência de conhecimento, eles falaram muito sobre o 8º dia. Por exemplo, Shabbat, o sábado, não é o 7º dia da semana. Não? Quer dizer, cai. Cai no 7º dia. Cai no 7º dia. Mas não é. Mas não é isso. Como é isso? Por isso a gente abre uma nova frequência do tempo. O sábado é o 8º dia da semana, que é igual ao domingo. Domingo é a expressão física do 8º dia da semana. Claro, em nossa dimensão do tempo do 7, não tem como encaixar o 8º dia. Mas daqui a pouco o 8º dia vai aparecer, claro, numa nova dimensão do tempo. Lógico. O senhor falou da gnose. Existe um livro que chama o livro de Urântia. Você já ouviu falar? Sim, é a energia da gnose. Sim. E aí, o que o senhor sente dessa... Aqui, eles descrevem também a Gênesis, a história da criação e tudo mais. Isso, tem pontos de vista. Urântia, como eu percebi, talvez é errado, porque são coisas realmente novas, que nossa consciência ainda está passando uma adaptação. Mas Urântia é o nome da Terra segundo o olhar de seres divinos que estão lá fora olhando para nós. Então a transmissão das mensagens deles é uma transmissão segundo o olhar deles, ou do ponto de vista de fora da Terra, que é muito importante de saber que realmente não estamos sozinhos.
E tem entidades divinas a todas as dimensões que também fazem parte da nossa evolução. Mas, o que acontece? Em termos da Kabbalah, a gente não pode perder o foco do núcleo e o contato do nosso ser. Apesar de entrar em contato com entidades divinas, maravilhosas e também mais iluminadas, finalmente temos que manter o nosso ponto relativo e subjetivo de nossa evolução. É como eu posso ir para o médico ou para o psicólogo para ouvir o ponto de vista do outro, Sim. mas eu preciso sempre manter o meu núcleo. Claro, e não acreditar só no que os outros dizem. Muito bom. Concordo plenamente. Isso Prestando é fundamental. atenção todo mundo nesta parte, porque é importante. É importantíssimo. Não, tem gente que muda a vida porque uma pessoa falou tal coisa, mas não ouviu a intuição interna. Muito bom. Isso. Não sei, eu acho que Então a gente projeta a nossa intuição para fora. Então a pessoa acaba pulando de uma teoria para outra teoria, de uma pessoa para outra pessoa. Isso é errado. Todos os caminhos devem ajudar o ser humano a resgatar o seu próprio caminho. Sim. A Kabbalah acredita na ufologia, nos seres estelares? Sem dúvida. Tem várias dimensões. Sem dúvida. Aparece em todas as escrituras e livros da Kabbalah antigos, aparecem encontros com seres que vieram de outras dimensões. Isso é falado no Zohar, está falado no Talmud. A Bíblia também fala, mas é um código que o Zohar decifra para realmente ajudar a gente a perceber aquelas visitas de outros seres. Agora, como a manifestação daqueles seres aconteceu, depende realmente da nossa consciência. Mas, mais uma vez, quem determina o destino do universo todo é a raça humana. Claro. Sim. O senhor falou agora há pouco sobre ouvir as opiniões alheias, mas manter o nosso núcleo. Como é que as pessoas podem fazer para ficarem mais em sintonia com a sua própria essência, com a sua consciência, com a sua intuição? A respiração é a magia, é a coisa mais mágica do universo. Por quê? Vida. A respiração é a chave para a saúde de todos os elementos. Então, se alguém perde foco, se alguém está estressado, tudo pode ser resolvido através da respiração. A respiração é o remédio do universo para se curar de todos os, mais ou menos, males, até perda do controle. A respiração. Mas deve ser respiração consciente. Quer dizer, eu quero colocar minha mente na respiração. Claro, no começo tem pensamentos, mas aos poucos a mente vai concentrar na respiração. Aquela jornada infinita do ar que entra e sai, o ritmo do universo, o yin, o yang, o desejo de receber, o desejo de compartilhar, o equilíbrio. Finalmente o equilíbrio, através da respiração. Antes de qualquer coisa. Pode avançar para mantra, mentalização, para fazer escanear no Zohar. Não importa o que vem depois, mas o que vem depois se baseia sobre a respiração. A respiração é o resgate da Neshama, em hebraico, que é Neshima, respiração. Então, em hebraico, Neshima, vem da mesma raiz. A respiração nos ajuda a voltar à conexão com a nossa alma. Como fala em hebraico? Neshima? Neshima é respiração, Neshama é alma. Neshama é alma. Nós temos uma pergunta. Qual é, Glaucia? Bruno de São Paulo quer saber se o senhor pode explicar Kodosh, Adonai Tsabaoth. Sim. Eu amo esse mantra, é tão forte. Sim. Realmente, essa oração, essa mantra, ela aparece em todas as orações que a gente passa e também nas nossas meditações. Ela descreve o que os anjos louvam ao divino, ao infinito. Então, quando se fala essa oração, segundo a Kabbalah, tem que ficar em pé com os pés juntados. Por quê? Porque
é uma maneira de entrar em contato com nossa consciência angelical e ficar como o anjo, que fala 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. A palavra Kadosh significa santo ou sagrado, e a intenção é para consagrar a nossa consciência e ficar como canal. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 vezes, 3 colunas, consagrando a nossa consciência. Adonai Tsevaot, ou Hashem Tsevaot, é um nome que nos ajuda a entrar em contato com a consciência da profecia, que são Sefirot, Netzach e Hod. Quer dizer, o termo hostes do divino ou do eterno, ou Adonai Tsevaot, é o nome que nos ajuda, mais uma vez, a entrar em contato com essa consciência profética. Porque, segundo a Kabbalah, cada nome ou cada Sefirah tem uma outra entidade divina que guarda ou protege aquela dimensão. Por exemplo, no nível de Malchut, o reino, existe o nome Elohim. No nível de Sefirah Yesod, existe o nome Shaddai, ou El Shaddai, que também é o nome divino. São entidades, ou frequências cósmicas que a gente chama. Quando se sobe para Hod e Netzach, de onde os profetas conseguiram trazer o espírito da profecia, aparece o nome tetragrama com Tsevaot. Eu espero que ficou mais claro. Ok, Bruno. Sim. E o Kodosh, 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 Adonai Tsevaot, algumas pessoas utilizam para exorcismo, para espantar energia ruim, para proteção. Pode ser também. Tá certo? Pode ser também. Mas, olha, qualquer luz, energia cósmica que entra, traz para nós proteção e afasta o escuro. Mas principalmente é para afastar, por exemplo, espíritos negativos, para trazer para nós o espírito da profecia. O que significa espírito da profecia? Isso não quer dizer que eu vou virar um profeta, mas pelo menos eu vou sair da ansiedade, da confusão. O que vai acontecer amanhã? Então todo mundo vai especulando. A especulação vem do espírito negativo, que acaba mexendo com a nossa cabeça. Fica todo mundo louco. Isso. Então o espírito da profecia é aquela profecia da clareza, o espírito da clareza. Eu sei, de uma forma bem clara, clarividência, o que vai acontecer amanhã. Então hoje estou em paz. Não preciso atacar ninguém, culpar ninguém ou criticar ninguém, porque estou já na clareza do meu caminho, que vem através do espírito da profecia Adonai Tsevaot. Muito bom, a gente está tendo aqui uma super aula de Kabbalah. E você que estiver em São Paulo, você quiser vir a São Paulo, nesse domingo, dia 5 de maio, da 1 às 5, o Rabino Joseph Salton vai estar fazendo o seminário da Kabbalah, abordando os principais tópicos para a gente poder reaprender melhor como organizar a nossa vida, né, Rabino? Realmente é assim. Precisamos, né? Afinal, estamos num momento tão importante de escolhas que é o ano de 2013 e a Kabbalah é uma ciência antiga, posso chamar de ciência? Eu chamo a código, Kabbalah, é uma ciência. Liga tudo, né? Todos os seres, Realmente, todas as sim. energias, todas as radiações. É uma forma da gente viver em total sintonia com uma nova postura de vida, na realidade. Né? O senhor falou sobre espíritos negativos. Eles vêm da onde? A pessoa é que cria ou eles existem e eles grudam na pessoa por uma frequência, ressonância? Como é que a Kabbalah vê isso? Em princípio, o divino, o Criador, o infinito, não criou nada negativo. Claro. Né? Isso. Então isso deve ser colocado no começo. Todo negativo e positivo são coisas relativas da nossa consciência humana no mundo da dualidade. Sim. Desculpa. Então, o espírito, o termo espírito é ligado a Kabbalah, ou hebraico, Ruach. Por isso temos o Espírito Santo e temos o Espírito negativo, ou da impureza. O Espírito da pureza, o Espírito puro, e o Espírito da impureza. Agora, temos 3 níveis principais da nossa alma. Nefesh, que é a alma inferior, Ruach, que é espírito, é a alma que fica no paraíso. Quem passa a reencarnação, a vida, a morte, é a alma inferior, que é Nefesh. Se o Nefesh cria energia negativa, ele acaba contaminando um pouquinho o espírito, que é o segundo nível. Então o espírito cai no mundo físico e se contamina através dos atos negativos ou pecados do Nefesh, que cria o espírito negativo, o espírito mau. E aqueles espíritos começam realmente a
a incomodar o ser humano, interferir. Mas toda aquela interferência não é para fazer o mal, mas para ajudar o ser humano a corrigir. Por isso, tem cabalistas que fazem exorcismo. Mas o cabalista que faz exorcismo, ele não vê o espírito mal como um inimigo. Ele vê o espírito mal como uma entidade que está necessitando o ser humano para corrigi-lo, para ajudar o espírito de sair do nefesh, do mundo, e voltar ao Espírito Santo, Sim. para purificar de novo. Então, esse processo é um processo que não todos os cabalistas fazem, mas tem alguns que realmente eles ficam mais especializados naquela área da Cabala, para ajudar aqueles seres que vêm, ao invés de nos incomodar, a gente começa a ajudar eles. Na verdade, cada um de nós pode, de vez em quando, ajudar os espíritos que caíram no mundo da confusão para subir. Isso também faz parte da ascensão. Então, quando a gente vai subindo no mundo espiritual, a gente sobe com os animais, plantas e mineral, e também com os espíritos que caíram no mundo da escuridão, porque faz parte de nossa alma coletiva. Pois é, olha, estamos tendo aqui uma Sim. super aula de Cabala, né, nas energias do Rabino Joseph Salto. Como é que o senhor sente a energia da intuição? As pessoas hoje estão mais intuitivas, na sua opinião, ou continuam ainda analisando demais? Porque muita gente toma decisão baseada no medo, ao invés de na energia da luz. E isso é o que acaba acarretando problemas, e problemas e problemas. Eu acredito que a partir de 2013, de acordo com o que tem sido falado também pelo plano espiritual, a gente está tendo esses bombardeios de raio gama e outras frequências de luz para ver se nós conseguimos dominar e transmutar o nosso ego personalidade. E o plano espiritual sempre fala sobre a energia da intuição. Como é que o senhor sente as pessoas hoje? Agora que isso é muito pessoal, realmente, mas você tocou no ponto do medo. Sim. O medo realmente é um fator muito destruidor na consciência, na psique humana. O medo vem de onde? O medo vem principalmente da morte, ou de morrer. Então é algo bem enraizado dentro da nossa memória genética. Por isso, enquanto ainda o ser humano tem medo de morrer, que é uma expressão de perder algo, alguém, qualquer decisão vai ser baseada sobre medo, sobre paranoia, sobre o medo de perder algo. Então, aquela decisão não vai ser uma decisão positiva ou de longo prazo. Não vai ser uma decisão da intuição do divino. Porque nossa consciência divina já é curada do medo da morte. Agora, que isso? Como se curar do medo da morte? Isso é um assunto que a Kabbalah também trata, em termos de imortalidade, em termos de saber que a morte é uma doença, não é um castigo de Deus, não é um fenômeno da natureza, não é um decreto, realmente é uma doença que deve ser tratada como doença, porque qualquer doença também tem o remédio. Então, o fato que hoje estamos vivendo numa consciência de imortalidade é o despertar que morrer não é bom, não é certo. Temos que nos curarmos da morte. E não é preciso morrer. Não é preciso mais morrer. O senhor também acredita nisso? Totalmente. Eu também. Totalmente. É o que totalmente. fala. Pois é, a energia Totalmente. da imortalidade. É uma questão de consciência, é uma questão de cabeça, né? Quanto tempo será que a raça humana vai demorar para chegar nessa vibração de imortalidade? Será que a gente consegue rápido ou será que ainda vai ter que desencarnar e continuar reencarnando, né? Porque Isso. como é que é a sua visão? Aqui isso, em termos do tempo, da agenda cósmica. Então, o tempo da reencarnação está chegando ao fim. A reencarnação, falando nisso, foi uma parte do tempo da compaixão para o ser humano se corrigir. Mas esse tempo para reencarnar está acabando. E já entramos faz muito tempo atrás, na consciência do tempo da imortalidade, da ascensão. E temos que passar um processo de reeducação, reprogramação genética. Porque você falou sobre acreditar na morte. Isso é o problema. A gente tem uma fé cega, inconscientemente, na morte. Por isso você fala que nada é seguro, só
impostos é a morte. Então o cínico, aquela coisa cínica, que realmente é uma fé, uma fé na morte. Como nos curar daquela fé da morte? Realmente é um processo, mas é um processo que a gente está recebendo ajuda daquelas raios gama para tirar a fé na morte. Temos que acreditar, ou começar a acreditar, na imortalidade. Educação, sim. Todo dia educação é um passo. Quanto tempo vai demorar? Olha só, temos, segundo o calendário cabalístico, menos de 250 anos para atingir, para todo o coletivo. O coletivo, isso. Pessoalmente, pode ser agora. 5 segundos já a pessoa entra na consciência da imortalidade. Então, dizer, eu quero ser imortal. Eu sou imortal. Não quero morrer. Não quero passar pela morte. Então, essas frases que a gente fala durante a meditação, que mais ou menos, hoje em dia pode aparecer como frases de louco ou pessoas muito esquisitas, mas isso é igual ao que aconteceu com a Kabbalah e a... Mas é plantando uma semente. Isso, plantando uma semente. Reencarnação, 30 anos atrás, foi também coisa louca. Pois é, hoje, mas o hinduísmo fala que a era do Kali Yuga, que era das reencarnações, os ciclos de Samsara, terminou também em 2012. Então, veja, está todo mundo convergindo para a mesma direção, que é a energia da luz, da imortalidade, da paz, né? Porque todas as guerras, violências são criadas pelo ego-personalidade. E o ego-personalidade não é criação de Deus, é livre-arbítrio humano. E é isso que a gente tem que curar, principalmente a partir desse ano 2013, que eu acredito que a gente está começando a aprender a falar, a pensar, e nós estamos, como humanidade, mesmo assumindo e escolhendo novos hábitos e padrões mentais, né? Sem dúvida. Plantar mais boas sementes, melhores sementes no nosso dia a dia e na nossa humanidade, né? Perfeito, sim, está certo. Quer dizer, já passou o tempo da morte. Pois é. Eu falo, eu não quero morrer. Eu não tenho nenhuma célula dentro de mim que acredita na morte. Eu passo as meditações diariamente para limpar da morte, porque a gente entra em contato com outras frequências e temos que fazer uma limpeza e fortalecer a consciência correta. No ano passado, em fevereiro, eu participei de uma conferência em Los Angeles e eu reencontrei pessoas que eu não via há muitos anos e conheci pela primeira vez o Gregg Braden, que é um grande cientista e escreveu vários livros, uma pessoa iluminadíssima. E ele, como hoje é o ponto entre ciência e espiritualidade, que é a energia da metafísica, eu fui assistir alguns workshops dele, e num deles ele fala que ele tem certeza que ele vai viver 200 anos. Porque ele, desde criança, não acreditava na morte, e ele, como cientista, começou a fazer pesquisas em relação às células. E o que é que acaba com as células? E ele percebeu que as células acabam se rebelando e acabam criando câncer e problemas pela tristeza. Sim. Então ele começou a fazer pesquisas e foi para monges budistas, viajou em todos os locais sagrados e depois convocou um grupo de cientistas e eles fundaram uma organização que chama HeartMath, que é a matemática do coração. Que eles medem as vibrações cardíacas que tem que estar na mesma sintonia com a vibração do coração da Mãe Terra. E ele diz que a partir do final de 2013, metade de 2013, pelas energias e pela visão dele espiritualista, as pessoas que não tiverem na frequência coração, batimento cardíaco e não estiverem fazendo as suas escolhas diárias pelo coração, porque o coração tem inteligência. Paixão. Na realidade não é a paixão, exatamente. Não é a cabeça que escolhe, é o coração, porque a intuição é que tem que vir à tona. Mas eu achei incrível, foi a primeira vez que eu vi um cientista com tanta convicção fazendo a apresentação, e depois ele mostrou, porque ele é bárbaro, ele tem uma forma didática linda de apresentar as coisas realmente. E ele tinha um aparelho que ele colocava, a pessoa segurava assim coisa de metal, e aquilo media a frequência dos batimentos cardíacos e também da frequência, como se fosse um eletrocardiograma e o outro eletrocefalograma do cérebro das pessoas. E ele começou a projetar imagens suaves e imagens de violência. E aquilo tudo na tela, mostrando o que era a cabeça do ser humano e as frequências, as mudanças com aquilo que nós vemos. Achei aquilo maravilhoso. Ele tem feito essas apresentações pelo mundo, e isso vale porque hoje os meios de comunicação, graças a Deus, melhoraram bastante do que antigamente, eu tenho acompanhado, porque antes só mostrava coisa negativa. Hoje eles estão tentando mostrar as coisas positivas também, porque no mundo tem a dualidade, porque nós criamos, né? Mas precisamos retornar. Mas voltando à energia da imortalidade, adorei, porque o Gregg Braden também é um aliado seu. Ele fala para todo mundo. É a primeira frase dele, cada vez que ele vai se apresentar, eu assisti 4 apresentações dele no ano passado,
E já convidei para vir ao Brasil, ainda não está com a agenda aberta, mas quando ele tiver, se Deus quiser, vai estar com a gente aqui na Pax ou fora da Pax, mas a gente trazendo aqui ele no Brasil, porque não, é uma mente incrível. E ele fala que tudo é uma questão de sintonia, de cérebro, coração. E aí você reeduca as células. Reeduca, exatamente. As pessoas que não querem ficar doentes têm que ser alegres e felizes todos os dias. Sim. Realmente é uma questão de reeducar a nossa memória genética. Voltamos ao da tristeza, o que o monge budista falou. Por quê? De onde vem aquela tristeza? Porque o ser humano, no fundo, bem no fundo da consciência emocional, subconsciente, é triste. Tem citado nos livros da Cabala que desde o pecado de Adão e Eva e a morte que apareceu um véu escuro no rosto do ser humano, sabendo, mais uma vez, aquela coisa da morte e a tristeza da morte. Quer dizer, o fato que o ser humano vive conscientemente tudo está certo, mas inconscientemente existe aquela tristeza sabendo que um dia ele vai morrer. Ele vai abandonar ou partir do mundo, ele vai viver naquelas saudades, o espírito. Então, aquela tristeza, realmente uma tristeza muito enraizada da memória genética. Temos que reeducar nossa memória genética e curar daquela tristeza. Uma vez se curou da tristeza, o véu da escuridão, que separa entre o mundo nosso e o mundo imortal, vai desaparecer. Está desaparecendo, na verdade. Pois é, sim. Que lindo. Pois é. Ainda bem que todo mundo está olhando para a mesma direção, estamos todos criando a mesma energia, que é consciência de paz, consciência de mudança, consciência de novas escolhas, né? Atitude que esteja realmente em sintonia com aquilo que nós acreditamos e pensamos. Porque muitas vezes algumas pessoas pensam uma coisa, sentem outra e faz outra. Aí o corpo acaba ficando doente mesmo, né? Porque segue um padrão completamente aí diferenciado, né, daquilo. Então, como é que o senhor explica as Sefirot? A árvore da vida. A árvore da vida realmente é uma estrutura original da criação. Até o nosso corpo foi criado pela construção e estrutura da árvore da vida. Agora, a árvore da vida é nosso corpo metafísico original. O nosso corpo físico aqui, que veio da matéria, veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. É do ser da sintonia. A intenção principal é juntar os dois, de novo. O corpo físico com o corpo metafísico, que vem da árvore da vida. A árvore da vida tem 10 dimensões energéticas. Cada dimensão é chamada em hebraico Sefirah, que vem da palavra safir, quer dizer, que ilumina, que brilha. Então, tem 10 dimensões safir, ou safíricas, que brilham, que emanam energia. Agora, o que é isso? A árvore da vida é a base de tudo. Reeducar nosso corpo físico, temos que trazer o corpo metafísico, que é o templo divino metafísico, onde todas as almas se unem, para o nosso corpo físico, para que a consciência divina de Elohim ou de Deus consiga incorporar dentro desse corpo, mas o corpo da árvore da vida, sim, que vai conseguir vibrar com a sequência imortal. Enquanto o nosso corpo físico acredita na morte, nenhuma consciência divina vai conseguir entrar e ficar, nem a nossa alma. Então, a árvore da vida é realmente aquela manual ou visão ou a construção, a criação original do nosso ser divino. Pois é, somos seres divinos, temos que manter essa energia da irradiação do divino. Radiação, perfeito. Sim. Muito bom, a gente não trouxe o livro do Rabino, né? Esquecemos. A árvore da vida. Podia pegar lá, né? Dá tempo da gente mostrar ainda, não é? A gente já passou e a gente continua falando. Você está com pressa, Rabino? Não, falando nisso já. O Eterno Agora, nós vivemos o Eterno Agora, né? O atemporal. O Denis organiza o Rabino aqui no Brasil e está organizando uma viagem ao Peru em setembro. Fala da viagem ao Peru em setembro, enquanto não chega. Isso, talvez algumas palavras nesse aspecto do Instituto Meron, que a gente inaugurou esse ano. Meron é o nome da montanha onde o nosso mestre, mentor da Kabbalah, o Rabino Shimon Bar Yochai,
fica ali, é realmente igual ao Monte Shasta, que também é um contato com um portal divino, com o mundo atemporal, a alma do Rabino Shalom Echai. A gente visita aquele lugar muitas vezes. Aonde fica? Em Israel, do lado do norte de Israel, Monte Meron, perto da cidade de Safed, na Galileia. Eu adoro a Galileia. Isso. Ali tem uma energia maravilhosa. Ali na Galileia é outra dimensão de luz. Olha, a árvore da vida, a arte de viver segundo a Cabala. Perfeito. Adorei. Bom, e aí o monte lá na Galileia? Isso, Monte Meron, onde realmente fazemos muitas conexões, é um portal maravilhoso, para que todo mundo também um dia sentir e vivenciar a energia daquele local. O Instituto Meron, principalmente, foi fundado não só para divulgar a consciência da Kabbalah, que também é importante, mas também na prática, falando sobre memória genética. O gato empurrou a porta. Ela entrou. Não vai pular aqui, né, querida? Vamos sair. Bom, o senhor se importa com o gato aqui no estúdio? Não. Ela abriu a porta e entrou. Ó, tô dizendo que os gatos estão com outra consciência, né? Fala. Eles percebem. E aí eu chego em casa cheirando gato, eu tenho 3 cachorros, eu tenho 3 huskies. É todo dia, é um estresse. Quando eu venho na Pax, porque aqui fica todo cheirando gato. Okay. Enfim, vamos lá. Então, voltando ao assunto da consciência genética. A intenção principal de nossas viagens, seja para Israel, Egito, Marrocos, Peru, é justamente participar nesse processo do despertar da consciência genética dos indígenas, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, seja no Peru, porque o que aconteceu? As religiões, infelizmente, eles criaram muita confusão nas raízes étnicas e espirituais dos indígenas, no mundo todo, desde China, Sibéria, na África, Peru, claro, México, aqui no Brasil também. Então a intenção é participar. Por quê? Na ascensão, quando acontece a ascensão, temos que entrar em contato com as nossas raízes étnicas, espirituais. Agora, se um povo peruviano ou qualquer povo passou uma trauma de perseguição, de holocausto, de limpeza étnica, então isso ficou registrado dentro da memória genética. Então aquele povo que quer agora resgatar sua língua, costumes, tradição, história, não consegue, é uma trauma. Então fica memória branca. A Kabbalah, consciência, hebraico, meditações, ajuda para curar justamente esse ponto da trauma. Para ajudar o peruviano, para ajudar o hebreu, para ajudar o brasileiro, para ajudar qualquer povo indígena a resgatar a sua memória genética de uma forma mais fácil. O que eu vejo no Canadá. No Canadá também, eles estão querendo os indígenas, os nativos, resgatar, mas de uma forma muito superficial. Eles estão mimicando os antepassados, mas não é algo com paixão. Então, a compaixão não aparece. Aparece julgamento, crítica, brigas. Não. Resgatar a alma não através de brigas, não através de confusão, não através de guerras. É através do resgate da consciência divina original. De uma forma muito pacífica, com paixão. Então, eu espero que realmente a gente vai conseguir realizar essa missão nossa e ajudar todos os povos indígenas a resgatar a sua consciência original, metafísica, antes, o que estava aqui, antes do trauma. Ascensão. Ok. O senhor conhece Ketchikan, lá em Vancouver? Que é uma das cidades lá que eles vão, que são a energia dos esquimós, e Ketchikan tem a energia dos índios. Eu não fui ainda. Meu sonho. Não é. É Alasca? Não, não sei. Então é Alasca, saindo de Vancouver para Alasca. Sim. O senhor já conseguiu contato com aquele pessoal? Porque parece que eles são fortes energeticamente. Isso. É meu sonho. É que eu passo mal em navio, então eu não vou de navio. Eu pretendo voar algum dia para lá, quando eu estiver em Vancouver de novo. Porque o Eolia mora 6 meses em Vancouver e 6 meses em Sedona, no Arizona. E o senhor está em Vancouver já há quantos anos? Desde 2004? 9 anos.
Fala oi e manda meu amor para aquelas montanhas, por favor. Sim, Amo montanha, aquelas montanhas maravilhosas. Sim, eu realmente adoro. são portais abertos. Eu tenho contato com o chefe, o xamã do tribo lá, que se chama Swamish. Então, tenho alguns contatos, mas, claro, tem muitas tribos, muitas tentativas. A gente está fazendo a nossa parte. Claro. E se Deus quiser, vamos espalhar, vamos crescer, mas tudo segundo a nossa capacidade. A gente não pode assumir mais do que a gente consegue fazer. Lógico. Voltando para Jerusalém, aquele templo dourado, da cúpula dourada, como chama? Aquele templo. Mesgad al-Aqsa. Que é uma energia super, ali é a energia super forte. Sim. Que está fechado, não é isso? Porque é ali que é o foco principal, que é a briga dos judeus e dos árabes. Mas não é mesquita. Não, eu sei que não é mesquita. É um templo que está... Mas está fechado. Não. Porque dizem... Os árabes vão lá. Os muçulmanos rezam lá. Eles rezam, mas diz que ali, naquele pedaço, é onde estava alguma relíquia sagrada da época de Jesus estaria sendo mantida. Por isso que a principal energia de briga naquela região seria esse templo. Eu só estou perguntando por curiosidade, se é isso mesmo ou como é. Porque eu tive em Israel algumas vezes, 3 vezes, mas há muitos anos atrás, foi a última vez que eu fui. Então eu ultimamente não estou mais... Não sei o que está acontecendo. Desculpa, você falou fechado fisicamente ou foi Não, fechado fisicamente, o centro energético foi fechado? Não, fisicamente. Aquela cúpula dourada. Cúpula dourada, sim. Eles vão rezar, os muçulmanos vão rezar. Sim. Mas os judeus não conseguem chegar perto. Na realidade está naquele pedaço daquela irradiação, que parece que é uma relíquia que tem a ver com a cultura judaica e não com os muçulmanos. Olha, você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, é novidade. Isso. Tá bom, não, então... não é novidade, desculpa. Quer dizer, eu conheço a história do meu lado. O problema do judaísmo como religião, cristianismo, muçulmanismo, brigas. O centro lá, Har Moriah, chama Har Moriah, Monte Moriah. Monte Moriah não pertence a ninguém. Nem judeu, é uma montanha energética que emana luz para o mundo todo. Ótimo. Então, saímos da confusão. Então o pessoal não precisa mais brigar, né, Rabino? Pois avisa eles que não mesmo. precisa mais fazer guerra, não precisa mais nada. O que aconteceu? Século XXI. Isso. O que aconteceu? Quando o judeu perdeu a ligação, o católico, o muçulmano começou a briga, então tem um filtro ou uma tampa, vamos dizer assim, uma tampa que cobre aquela radiação energética imensa que sai da Har Moriah, do Monte Moriah. Então, seja o templo dourado, seja a mesquita, seja a construção, não importa. Temos tampa protetora. Mas essa tampa protetora já não está aguentando mais proteger ou reprimir ou guardar a radiação dessa montanha. E já está emanando muito forte, porque isso é Moriah, é Mor é Miha de Yah, que também faz parte da consciência da imortalidade, da ressurreição dos mortos, seja através da relíquia de Jesus, seja através do crucifixo, seja através de toda aquela confusão, realmente causou muita energia negativa, então tampou. Mas agora está abrindo. Por isso é fundamental para o judeu, muçulmano, católico, sair daquela confusão das religiões e entrar na radiação de Har Moriah. Miha de Yah. Yah é o divino. Pois é, e que haja paz naquele local e em todas as partes do nosso planeta. Amém. Né? E a sua paz. A gente está nesse paz ano, é fundamental. não é? Sim. Temos paz que ver. É pois é, olha, eu acho que a Paçoca, que é o gato da Liza, é assim, a vizinha aqui do lado tem 5 gatos, entre os 5 ela. E ela fica mais aqui na Pax do que na casa do vizinho. Então a Liza, que trabalha com a gente faz tempo, lá embaixo, que é a gerente da livraria, começou a tomar conta do gato já faz acho que uns 2 anos, né? Então ela não sai mais daqui, entendeu? E ultimamente assim, ela abre a porta do estúdio, ela abriu a porta, ela fechou. Ela abriu, né? Abriu a porta, entrou e resolveu ficar no nosso programa, por isso que eu te perguntei. Então deve ter algum motivo, não é? Os bichos estão evoluindo, tá vendo, Rabino? Só não fala português ainda. Ela fala 2 línguas, sim. A intuição, a intuição, o gato é muito ligado à intuição, por isso os egípcios antigos, eles tinham essa sabedoria que o gato realmente traz uma conexão com a intuição. A Tora, né, que são as várias da Tora. A Tora, que é a energia da justiça, Maat, justiça. A Tora, a energia da verdade, que é a grande deusa do Egito, que é a figura do gato. Né? Vamos lá, verdade. Eu tô adorando.
E aí, vamos encerrar o programa ou você vai continuar falando? Falamos uma hora e meia. Tá bem certo. Tá bem certo? Estamos na ascensão para a Shabbat. Mas a gente não terminou de falar sobre a viagem do Peru em setembro. Fala as datas. Isso. Então, a viagem para o Peru é com o xamã Cuiti. O Cuiti, que trabalha com a gente desde 1990, que é maravilhoso. Então, realmente a intenção é fazer um trabalho juntos com ele no despertar da memória genética, nesse caso, do Peru. Que, como eu entendi, ele é um xamã muito sério, que realmente é muito ligado à consciência coletiva do seu povo, para despertar a língua, costumes, templos, consciência e ligação com as raízes da alma. Qual é a data da viagem? A data é 20 de setembro até dia 2 de outubro. De outubro, sim. Okay. 20 de setembro a 2 de outubro. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para... Onde? O site, qual é o seu site? É josefsalton.com.br. Josef com PH, Salton, SALTON.com.br. Tá bom, então você manda lá um e-mail e fica sabendo. Então, a mensagem final para o nosso programa de hoje? Olha, a mensagem que eu posso dizer é que o povo brasileiro está passando realmente também uma ascensão muito forte aqui no América do Sul. A alma do povo brasileiro está acordando e despertando. Eu posso recomendar para a alma brasileira, o povo brasileiro, de contribuir com a ascensão dos outros povos, porque a ascensão do povo brasileiro depende da ascensão dos outros povos. A consciência brasileira é muito elevada, aberta e também receptível. Então, essa contribuição aos outros povos vai ajudar também a gente a entrar na ascensão de uma forma bem equilibrada. Amém. Amém, muito obrigada. Amém. Olha, tem o livro então do Rabino Joseph Salton, Árvore da Vida, a Arte de Viver Segundo a Cabala. As pessoas que participarem do workshop do Seminário da Cabala nesse domingo, dia 5 de maio, aqui na Pax, da 1 às 5 horas da tarde, vão receber o livro. E você, mais informações, telefona pra gente aqui na Pax, para você poder se inscrever, a inscrição é na hora, né? E agradeço a você pela sua sintonia. Amanhã estaremos transmitindo a meditação pela paz e cura na Terra. Você vai ficar com alguns vídeos e daqui meia hora, às 15 horas, horário do Brasil, vai entrar ao vivo o João Carlos Paliteiro, direto lá de Coimbra, em Portugal, onde ele mora, tá bom? Super obrigada pela sua sintonia e lembre-se que um mundo melhor, mais saudável, mais consciente, mais próspero, com muito mais respeito, rejuvenescimento, imortalidade, Kabbalah e muito mais feliz, começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.